vale muito. Pois bem, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, com um tema propício para o dia de hoje, porque é o contrário que a gente fala, meu bom pastor, e o tema é o meu pastor bom. E eu quero fazer uma viagem com vocês dentro desse tema, desse aspecto, desse dia de hoje, do dia do pastor. E eu quero iniciar com um texto muito conhecido, desejado de muitas pessoas quando se refere a pastor, que está em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15. Em Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Todos acharam, amém? Diz assim esse texto: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Até aqui. Depois nós vamos estar lendo outros textos. Mas quando eu pensei em falar sobre o dia do pastor, esse texto ele é muito curioso e ele é muito usado apenas para contexto e não no seu pretexto, com o seu ante e pós-contexto. E aqui eu tive duas visões. A primeira visão é a visão do pastor quanto a esse texto. A visão do pastor quanto a esse texto é muito difícil, muito delicado, porque está dizendo, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E essa é a palavra de Deus. É Deus dizendo, eu vou dar para vocês pastores segundo aquilo que eu escolhi para definida situação, para definida circunstância. E o peso é muito grande quando você imagina Deus te levantando para ser um administrador sábio, inteligente, para conduzir um povo separado pelo próprio Deus. Em um dos textos que eu li, ele diz assim: eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Deus aqui está dizendo que estes homens chamados pastores, além dessa imensa responsabilidade, eles têm que ser sábios, inteligentes, coerentes, porque eles estão sendo chamados para governar. Mas Deus cobra homens que lhe obedeçam, homens escolhidos para obedecer a um delegado de Deus, a algo delegado de Deus para a sua vida e para todo um povo. Como ovelha, na primeira impressão que nós temos, Deus vai dar pastores segundo o seu coração, e a imagem que nós temos imediatamente como ovelha, ai que pastor legal, esse pastor vai ser segundo o coração de Deus. E esse pastor, visão de ovelha, como pastor, ele tem que ser esse homem manso, amável, inteligente, bondoso, porque é Deus que está dizendo, eu vou dar a esse pastor. Mas quando você olha, antes desses textos, os 14 versículos anteriores e os versículos posteriores, você vai observar que o chamado desse pastor foi Jeremias falando nesse texto, diante de uma situação terrível. Deus chamou
esses homens, Deus está dizendo: eu vou te dar pastores, governantes, homens sábios, inteligentes, para administrar, para vos governar num dos piores momentos de Israel. Que se Deus tivesse chamado, talvez eu mesmo, naquele momento, sem nada me avisar, eu falar: estou fora. Porque Israel estava totalmente desviado de Deus, e Judá tinha virado as costas para Deus. Deus está virado com Israel. Israel tinha entrado numa dimensão de idolatria, que Deus chama de prostituição. E é tão pesado que Deus fala, que chega a dizer isso através de Jeremias, que Israel estava igual uma prostituta, que se deitava em qualquer lugar, debaixo de qualquer árvore. Depois vocês leiam em casa. Chega a dizer que Israel prostituiu sob cada árvore daquele lugar. Mas isso era uma forma de dizer que Israel estava de costas viradas para Deus, desobedecendo, sem governo, sem direção, e precisava levantar homens. Esses pastores eram homens que iam colocar a casa em ordem, trazer Israel para o arrependimento. Em seguida, nos versículos posteriores, vai dizer que esses pastores, esses governantes, precisavam trazer Israel para o arrependimento, para o lugar de onde tinha saído. Olha a dimensão. Então Deus, Ele dá pastor segundo a necessidade daquelas ovelhas. Deus dá pastor segundo o que a cidade, a região e a igreja precisa. Não isenta o pastor de todo o amor, nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Não isenta o pastor de todos os direitos, obrigações dele. Mas estes homens chamados por Deus como governantes, eram homens que teriam que ser sábios e inteligentes para trazer uma nação de volta aos pés do Senhor. E como ovelha, eles estavam recebendo pessoas como Zerobabel ou Neemias, homens posicionados e definidos na posição que deveria andar, nem para a direita nem para a esquerda, mas conforme aquilo que a palavra era ensinada e como Deus queria. Precisavam ser homens fiéis, homens que pudessem direcionar aquele povo na verdade, na justiça. Que peso para esse pastor, mas que peso também para essas ovelhas. Se esse pastor precisava estar nesse nível de sabedoria, de conhecimento e de inteligência, essas ovelhas tinham que estar na medida, na altura de se arrepender, converter os seus corações, voltar dos seus maus caminhos e voltar-se para Deus. Porque nunca faltaram homens para direcionar. Deus nunca deixou um povo alheio, aleatoriamente, sem governante, sem direção, sem pastoreio. Se nós olharmos na Bíblia, desde Moisés até Jesus, a imagem do pastor nunca faltou. Em alguns momentos como profeta, em alguns momentos como intercessores, em vários momentos essa imagem nunca foi apagada. Por quê? Homens chamados, escolhidos para direcionar, para conduzir um povo, sempre na presença de Deus. Homens com responsabilidades de ensinar a verdade do Antigo e do Novo Testamento, para que essas pessoas não se percam. Homens incumbidos e responsáveis de curar,
libertar e restaurar por meio da palavra, conduzido pelo Espírito Santo, pessoas que necessitam e querem ser curadas. Porque Deus, Ele vai levantar homens, governantes, reis, não importa que Ele levantará, mas Ele levantará sempre homens, para nos conduzir e nos orientar. Até porque quando eu olhava sobre isso, e a Bíblia na linguagem de hoje fala de homens de autoridades, homens sábios, não quer dizer que o pastor, ele literalmente tem que exercer tal função, porque pastor é um título. Mas o homem pastor pode exercer outros ministérios na igreja. Como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é o mesmo Espírito, o mesmo Deus que dá ministérios, uns para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, profetas. E a gente observa que, quando nós entendemos o nosso ministério, entendemos quais as nossas funções, o apóstolo Paulo diz em Efésios que esses ministérios pastorais, eles vão fazer o quê? Edificar a igreja, consolidar a igreja. Por isso que Deus capacita e levanta homens para essas funções tão específicas. E na nossa própria natureza, eu diria, na nossa personalidade, as nossas personalidades se identificam com alguns ministérios, que não necessita que alguém vos diga ali, ensine, mas nós percebemos pelo caminhar, pelo chamado, pelas oportunidades, por aquilo que Deus coloca diante de nós, o ministério que nós somos chamados, vocacionados. Portanto, esses pastores, segundo o coração de Deus, era para livrar um povo da revolta de Deus para com eles, para que Deus não aplicasse a sua ira. E aqui não é questão de ira, de raiva, de nervoso, mas de justiça, de um povo que se chamava povo de Deus, mas havia saído dos princípios, virado as suas costas. E essa qualificação destes homens é muito profunda, não são apenas duas palavras, mas homens segundo o coração de Deus. E homens segundo o coração de Deus, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, ele dá o panorama desse homem que não é brincadeira. Ele vai dizer assim, em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, qualidades, as qualificações desses homens chamados pastores. Ele vai dizer da seguinte maneira, 1 Timóteo capítulo 3, fiel é esta palavra. Se alguém aspira a um episcopado ou um ministério ou um bispado, excelente obra deseja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém concordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha o tamanho da responsabilidade. Por isso, algumas vezes, quando eu falo, alguém não entende, mas eu vou repetir que eu não tenho preguiça. É que se alguém às vezes chegasse diretamente, se o próprio Deus chegasse e falasse assim, você quer ser pastor? Você falaria não. Mas depois que você é chamado, é convicto e sabe do propósito de Deus, se você perguntar o que você quer ser na vida, ele vai dizer, eu quero ser pastor e vou morrer pastor. Por quê? Porque é algo que transcende ao desejo humano. E Deus vai preparar na vida deste homem
essas qualidades, essas qualificações, essas virtudes, para que ele corresponda àquilo que Deus quer para um povo. E é bem verdade que às vezes esse pastor, ele não corresponde à expectativa de um povo. Mas se ele é chamado verdadeiramente de Deus, ele não é chamado para agradar um povo. Ele é chamado para direcionar, ensinar, capacitar, levar um povo ao arrependimento, ao entendimento do caminho verdadeiro de Jesus Cristo. E aí entra-se no mérito, que não é fácil agradar a todos. Mas como diz o apóstolo Pedro, melhor é agradar a Deus do que a homens. Mas em seguida a esse pastor, vem um exemplo extraordinário do sumo pastor. Aquele pastor que eu gostaria de ser pastoreado por ele, chamado o pastor do amor. Só que muitas vezes a gente interpreta ela conforme o que lê. Isso para alguns, não estou generalizando. O pastor normalmente olha para esses textos com a visão pastoral. E aqui o homem que será mostrado como sumo pastor é Jesus. E quando você tem uma visão pastoral de João capítulo 10, choca qualquer pastor. Vamos perceber que realmente não é um mero título, mas é uma entrega de vida, capaz de morrer pelos outros, capaz de abrir mão de si pelos outros, e que, segundo o que Jesus ensina aqui, ele tem que cuidar de todas as ovelhas, e se for preciso morrer por elas. Essa é a visão do pastor quando ele olha para esses textos do Evangelho de João capítulo 10. Mas como ovelha eu também olho e vejo que esse pastor, referindo-se, olhando para Jesus, é o pastor que eu quero. Que ele me guarde no seu aprisco, que ele cuide de mim. Que ele tem que ser esse pastor bondoso. Se eu tiver machucado, ele tem que curar. Se eu tiver com carrapicho, ele tem que tirar. Eu quero esse pastor que me livra dos lobos maus, dos ladrões, dos salteadores. Como pastor, eu tenho direito, mas também tenho deveres. Mas como ovelha eu tenho direitos, mas eu tenho deveres. Jesus colocou muito explícito essa situação. E é interessante a gente pensar. Em primeiro aspecto, o que Jesus está fazendo com essas ovelhas, que já são do seu aprisco, até confirmado por João 6,37, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque Jesus não vai abrir mão de nós em hipótese alguma. A visão aqui é que Jesus está alertando as ovelhas. E ele vai alertar dizendo: ó, vocês fiquem atentas. Eu vou falar na minha linguagem, parafraseando ao que está escrito. Fiquem atentos. Porque o salteador, ele não entra pela porta da frente, ele pula cerca, ele entra pelas laterais. Mas o bom pastor, está no capítulo 10 de João, ele entra pela porta da frente. O bom pastor, ele dá vida por suas ovelhas, ele guarda no seu aprisco, e se for necessário, vai morrer por ela. E Jesus está dizendo: olha, vocês não se deixem levar pelos salteadores, porque eles vão vir e vão querer matar, roubar e destruir, ou seja, o ladrão.
Ele vem para roubar, matar e destruir. Ovelhas, fiquem atentas. E como vocês serão livres? Se ouvir a voz do seu pastor. Aí nós vamos ter a visão. Vamos pensar na visão da ovelha. Na visão da ovelha, primeiro eu tenho que saber quem é o meu pastor. Se ele é o homem que, segundo a Bíblia, tem parâmetro para a minha vida. Íntegro, marido de uma só mulher, não dá das cachaças, embora homem, talvez ele cometa falhas, mas a sua integridade não desabona a igreja nem as suas ovelhas. E que ele entrou pela porta da frente, e que chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus vai dizer que quando esse pastor sai, as ovelhas o seguem. E quando ela ouve a voz do estranho, ela não vai. Por quê? Porque ela conhece a voz do seu pastor. Ela sabe quantos anos tem sido cuidada, guardada. E talvez algumas ovelhas pensam que está nesse aprisco, às vezes não ganha o abraço, mas quem é que vigia os lobos? Quem é que vigia o salteador, o ladrão? Então, se eu tenho direito a esse pastor, eu também tenho que ser a ovelha que ouve a voz do seu pastor. Aquela ovelha que entende que é Jesus, que o direciona, e esse pastor homem que cuida de nós, chamado esse pastor da igreja, é aquele que já demonstrou dar a vida em favor das ovelhas, e que abriu mão da sua vida, dos seus direitos, conceitos, às vezes já sacrificou a sua família e outras coisas para favorecer, se dedicando à palavra, ao ensino, à oração, à intercessão. E a ovelha precisa perceber e ter entendimento a hora que o lobo está chegando. Por quê? Os salteadores, eles vêm, ele quer pegar a ovelha depois que está no aprisco. Ele não vai lá buscar no meio dos carrapichos. Ele não tira os carrapichos. Ele quer ela limpinha, com as lãs limpinhas, branquinhas. O meu pastor, ele me ensinava, falava que é muito fácil entrar no aprisco e colher ovelha. Dura ir lá no meio do mato. Isso no sentido espiritual. Na guerra, nas batalhas espirituais, diuturnas, de pesadelos noturnos, de morder a sua língua, de mastigar a boca, de tanta tensão nervosa, de viver em batalhas, para trazer uma ovelha para dentro do aprisco. Ovelhas que viram as costas, ovelhas que voltam para as drogas, para as bebidas, que larga da mulher, que larga do marido, que adultera com a mulher, que adultera com o marido, que vive bebendo, que vive mentindo, usando drogas. Que são trabalhos que são lá no meio do mato, lá onde ninguém vê. Porque quando traz para dentro do aprisco, já passou o processo da cura, das batalhas, das intercessões. Aí vem o lobo, ele ataca, ele quer porque está pronta, e como ele não tem compromisso com ela, ele simplesmente ataca, ele dispersa, espalha e vai embora. Olha a dimensão. Jesus está falando com as suas ovelhas. Por quê? Porque
O salteador, ele quer ganhar com isso. Ele não quer ter uma longevidade no seu ministério, ele quer ganhar. Em alguns casos, ele quer estar acima da média, ele quer ganhar dinheiro, ele quer se favorecer das ovelhas. Mas o direito de ver quem é esse pastor são as ovelhas, porque o alerta já vem de Jesus. E o pastor tem que cuidar, ele tem que cuidar. Mas aqui entra uma coisa muito interessante de Martin Lloyd Jones. Quem são as ovelhas? Porque tem uma diferença. Se eu sou pastor e eu tenho obrigações, também como pastor eu tenho meus direitos. E como pastor de direito, o que eu tenho é que as minhas ovelhas ouçam a minha voz. Martin Lloyd Jones diz assim que as ovelhas verdadeiras são aquelas que não abandonam o aprisco e nunca esquecem o timbre da voz do seu pastor. Pode passar dias, passar anos, mas quando a ovelha ouve o timbre da voz do seu pastor, ela vai para perto dele, ela não corre, ela não foge, ela não se esconde, porque aí não é mais ovelha. Porque tem ovelhas que ela quer ser curada, outras fogem da cura. Umas querem estar no aprisco, outras querem estar longe do aprisco. Tem ovelhas que saem procurando pastores e perde a voz do seu pastor. A Bíblia diz que isso torna-se presa fácil. Porque a verdadeira ovelha, ela ouve e obedece a voz do seu pastor. E é interessante porque a ovelha não precisa apanhar. A ovelha não é disciplinada. Jesus diz assim: ó, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para quê? Para dar vida e vida de abundância. A ovelha tem direito à vida de abundância, porque o pastor ministra sobre ela a palavra de vida. E quando ela ouve e pratica, é o alimento que a sustenta, que cuida e que a engorda e que a torna forte. Lembra quando eu preguei sobre Jacó aqui? Que ele colocava as varas de avelã e as ovelhas que ele entendia que era forte, e ela ia e ele colocava as varas, elas criavam ovelhas fortes. Porque as ovelhas que não entendem a voz do seu pastor são ovelhas doentes. Mas é o pastor que tem que cuidar. Mas deixa eu te falar uma coisa, aprendi isso com o pastor Wagner. Ele disse o seguinte: não adianta você querer empurrar uma ovelha. E eu tenho essa experiência porque eu ia muito numa fazenda onde o Dircineu tomava conta, e ele matava carneiros, ovelhas para vender. E a ovelha não adianta você empurrar, porque ela pega e dobra, ela se deita em cima das pernas e não vai. Não adianta. Também não adianta arrastar, porque se você colocar a corda, ela vai amuar, né? Ela vai deitar em cima dos pés, não tem jeito de você arrastar. A ovelha anda pela voz do seu pastor. A ovelha não precisa ser amarrada, não arrastada, nem empurrada. É a voz do pastor, e ela ouve, e ela segue, e Deus guarda a sua vida. Essa é uma visão. O pastor olha para João 10 e fala: eu tenho que morrer por ela. Mas a ovelha ouve a voz do pastor e diz: eu vou seguir ele, ele é o meu pastor. Eu tenho pastor, eu tenho aprisco. Mas aí vem uma terceira
imagem interessante sobre esse pastor. E agora está em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Diz assim: obedecei aos vossos pastores, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque não terás proveito nenhum nisto. Aqui a gente observa de novo Deus, através do escritor aos Hebreus, falando que esse homem pastor, isso é a visão do pastor, eu vou falar da visão do pastor, é ele entender que as almas pertencem a Deus, e que se ele não ensinar o que é certo, e uma alma dessa vier a se perder, Ezequiel vai dar detalhes, será cobrado o sangue das suas mãos, mas aqui a alma, a vida dessa pessoa vai ser cobrada, ele tem que dar conta. Imagine o tamanho da responsabilidade, igreja. Por isso, em alguns momentos, é difícil entender a mente pastoral. Olha lá, pastor, ele continua fazendo isso. Vamos recuperá-lo ou vamos jogar fora? A Bíblia fala, nos ensina, que se teu irmão estiver em pecado e você for até ele sozinho, não precisa fazer alarde, e ele se arrepende, ganhaste, salvaste a vida dele. Pela segunda vez, então, leva alguém com você, porque chega uma hora que você percebe que a pessoa está irredutível, não quer acordo, então pega uma testemunha, porque você vai ter alguém para provar que você tentou, fez o melhor e a pessoa não quis. Em terceiro quadro, então você expõe para a igreja. Fala, igreja, eu já tentei um monte de vezes, mas realmente não quer. A igreja toma a decisão que ela bem quiser. Mas quando você olha para a vida do pastor, a visão do pastor é que nenhuma alma se perca, porque o pastor que é pastor, ele sabe de onde saiu, ele sabe o propósito de Deus na sua vida, o que Deus fez na sua vida, e não podemos jogar fora aquele ou aquela que Jesus morreu por ela, porque ela cometeu um erro, porque se por um erro todo mundo perdesse, ninguém aqui seria salvo, a começar de mim, que um dia, já sendo pregador, não era pastor ainda, eu enchi o caco de cachaça, desanimado, frustrado com irmãos de igreja. Sabe aqueles irmãos que quer ser dono de igreja, botar o pastor para correr, aqueles irmãos santópolis, que quer ser mais santo, e começaram a me instigar, e eu na minha pouca experiência, eu ainda tinha assim um medo, como que eu vou fazer, aquilo foi me angustiando, chegou ao ponto que eu me desesperei, me deixei levar por uma roda de pagode, e ó, cachaça de goela dentro, enchi o talo de cachaça. E na hora que eu estava bêbado, olha como Deus é demais, aparece uma serva de Deus, inesperadamente, vem direto comigo, estende a mão e diz, a paz do Senhor. Imagina, o choque na minha vida. E eu olhei para aquela mulher e disse, mas eu estou bêbado, eu estou em pecado. Ela falou, mas todo dia é dia de arrependimento. E você é um servo do Deus Altíssimo, e eu vim aqui para dizer que hoje Deus quer resgatar a sua vida para o lugar de onde Ele te chamou. Sabe quem é a primeira pessoa que eu procurei? Meu pastor. Aleluia! Por pastores. Você sabe qual foi a condenação do meu pastor para comigo? Senta aqui comigo, porque foi eu que procurei.
Eu podia ter escondido. Não, eu curo sozinho. Eu oro aqui sozinho. Não, eu procurei o meu pastor. Falei para ele: pastor, eu fiz isso e isso. Ele orou comigo. Perguntou como eu estava. Eu estava arrependido, morto, arrebentado por dentro de mim. Em alguns momentos eu até pensei em morrer pelo pecado que eu cometi. E ele olhou para mim e falou: filho, se você está arrependido e você nunca mais vai fazer isso, filho, Jesus te perdoou, eu também te perdoo. E daquele dia em diante, nunca mais eu relei nada que tem álcool na minha. Nem champanhe eu tomo. Eu não bebo nada, sabe por quê? Porque eu entendi o que é misericórdia. Um pastor que tem responsabilidade por uma alma. Se o meu pastor tivesse me jogado fora naquele dia, eu não estaria aqui hoje, depois de 30 anos pregando para vocês. Então muitas vezes a visão pastoral não é ser conivente com o pecado da ovelha, é amar a ovelha quando esta quer, para salvá-lo, porque ele vai prestar conta por essas almas. Mas aí, esse pastor vai ter que dar conta das almas. Mas agora eu quero falar com vocês da visão da ovelha. E a visão da ovelha nesse texto é ver o meu pastor triste, pregando entristecido por minha causa. Qual proveito eu tenho para mim? O que eu vou ter ou receber de um pastor triste? Eu não estou falando desse momento, eu estou falando de um contexto geral. Ah, mas o pastor não pode ficar triste. Quem disse? Se um dia você vê um pastor, qualquer um, na face da terra, e disser que ele é super-homem, mata essa peste enquanto dá tempo, para ele não estragar os outros. Pastor tem que lutar pela santidade. Pastor tem que lutar contra o pecado. Ele é um exemplo. Mas todo pastor é ser humano. Pastor tem tristeza, se frustra, desanima muitas vezes. Pastor tem hora que prega pela misericórdia, mas humanamente está arrebentado, prega doente, prega triste. Por quê? Porque ele entende o que é o seu chamado. Ele sabe a responsabilidade com as almas, mas e a responsabilidade das ovelhas em cuidar bem do seu pastor? Aí entra outro critério. Ovelha que é ovelha, cuida bem do seu pastor. Ovelha que só está no aprisco, mas não é ovelha, para ela só faz a obrigação. Então não é ovelha, ela é participante de uma membrologia. E que vai ganhar uma ovelha que não consegue ser bem cuidada, porque ela não cumpre também o seu papel. Quando uma ovelha, ela deixa de procurar o seu pastor para procurar outros, seu coração não está mais naquele aprisco. Como diz o meu pastor, aonde está teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o meu coração está ali, então tem que ser o meu tesouro. Se o meu tesouro está ali, eu vou pôr o meu coração. Então eu tenho que olhar para esse homem como Jesus vê, como Deus escolheu. Hoje eu conversava com alguns pastores, e eu compartilhei isso com uma irmã. E um pastor começou a chorar copiosamente, porque ninguém lembrou de dar pelo menos um parabéns para ele. Não são presentes que alegram pastor, é a própria vida da pessoa.
quando ela reconhece que ela é ovelha, e se eu tenho o direito do pastor, eu também tenho obrigações para com ele. Porque se ele tem uma obrigação de velar pela minha alma, ainda que muitas vezes ele não me abraça, muitas vezes ele não me foi na minha casa, talvez há muitos dias ele não te deu um beijo, mas porque às vezes nós como ovelhas fugimos. Mas todo pastor tem um aprisco que cabe todos. E o amor do pastor nunca muda. Mas o pastor, ele é dado segundo o coração de Deus, como nós lemos em Jeremias 3,15. Deus vai levantar o pastor segundo a necessidade do momento. E não quer dizer que o amor é aceitar. Às vezes o amor, você tem que colocar regras. Obedecei os vossos pastores. Um dia alguém me disse: eu sou obrigado a fazer o que o Senhor manda. Eu falei: não, você é obrigado a fazer o que a Bíblia manda. E eu estou falando o que a Bíblia respalda. Se você não quiser atender, o problema não é mais comigo. Ah, pastor, mas fulano faz. Não, o problema é fulano, eu estou falando com você. Mas pastor, a igreja fulano é assim, mas é lá, então vai para lá. O aprisco tem direção, o aprisco tem uma unção, o aprisco tem uma cobertura espiritual, e essa cobertura espiritual é o meu pastor, que é alguém que não foi um homem que o elegeu, não foi um homem que colocou, foi o próprio Deus que escolheu. E Deus dá o pastor segundo o povo que ele conhece e precisa. Isso não isenta o pastor de todos esses direitos que eu falei, essa integridade de caráter, quanto essa integridade de amor. Não isenta o pastor da sua fidelidade para com a palavra, fidelidade com Deus, principalmente com a palavra, com os cristãos, que às vezes o verdadeiro pastor é aquele que morre calado, quietinho, para não envergonhar a igreja, nem os irmãos da igreja. É aquele que lá no cantinho das noites, nas madrugadas, é acordado. Aquele pastor que ele quer dormir e o Espírito Santo não deixa, irmão. Você já orou para dormir? Você já orou para o Espírito Santo te deixar em paz um pouquinho, porque o teu corpo não aguenta? Eu já orei. Um dia eu orei e falei: Espírito Santo, deixa eu descansar que eu não aguento mais. Sabe quantos pesadelos existem na vida de um pastor? Você sabe quantas vezes o pastor ensina e fala, mas as pessoas não entendem que tem que ser daquele jeito e quer do outro jeito, aí não tem como segurar. É isso que entristece o pastor. Como hoje o pastor Ivo, nós dois conversando também, nós estávamos comentando, nós não temos problema com a igreja, nós temos problema com pessoas. Nós temos problemas com a pseudas ovelhas. Mas se nós olharmos na visão bíblica, não poderia ter, não deveria. Simplesmente ouvir a voz do seu pastor. E o pastor cumprir o seu papel. Concluindo a mensagem para a ceia, quero vos dizer: nunca um pastor se negará a uma ovelha. A ovelha. E se nós tivermos pastores tristes, proveito nenhum nós teremos de tudo aquilo que ele falar. Que Deus possa fazer de nós ovelhas
e que nós sempre sejamos ovelhas, e que os pastores sejam pastores. Amém? Glória a Deus. Vamos para a ceia do Senhor. Você que está em casa, coloque agora, prepare todas as coisas. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Eu gostaria que alguém fosse na cozinha e pegasse para mim uns 2 ou alguns guardanapos, por gentileza. Por favor. Eu quero convidar deixa eu ver aqui, 4 pessoas para nós servirmos a ceia do Senhor. Claudinei, Fernando já está de pé. Volta aí, vem cá. Vem aqui, Dorinha. Vocês podem continuar nos seus lugares. Você na sua casa, nós vamos orar e consagrar o vinho e o pão. Para que nós possamos participar da ceia. Estamos aguardando os equipamentos. Se você na sua casa começa a orar, nós vamos consagrar as nossas vidas, esse elemento ao Senhor. Pai querido, nós consagramos esse pão, esse vinho ao Senhor e as nossas vidas, porque nós iremos servir a tua casa, a tua igreja, como também nos lares, os irmãos estarão servindo uns aos outros pelo amor do Senhor. Que seja consagrado os pães, o vinho, que esse momento seja consagrado à tua glória, à tua honra, ao teu louvor, e que esse momento seja inabalável, que esse momento fortaleça a nossa fé, e que nós venhamos crescer no Senhor, e que a unidade que nós estamos vivendo aqui, meu Deus, como também em casa, seja genuína, verdadeira, porque Tu és o sumo pastor das nossas vidas, e nós louvamos por isso. Amém. Você em casa pode ir servindo o pão e o vinho para as pessoas. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse Pode servir a igreja. Vocês tirem só um pedaço conforme. Vocês só tirarão a máscara só na hora da ministração, tá? Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de
Jesus. Todos podem participar da ceia da comunhão. Todos, todos. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, és invencível, inigualável, acima de todo nome está. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Todos receberam? Amém? Diz assim os textos bíblicos. Aí você em casa, você segure nas suas mãos para participarmos. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amados irmãos e igreja, comamos e bebamos todos juntos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor Deus possa fazer resplandecer o seu rosto sobre nós. E que nos dê a graça. E que o seu nome seja glorificado sobre nossas vidas para todos sempre. Amém. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, nós louvamos o Senhor e muito obrigado por esse tempo tão precioso na tua casa, na tua presença. Abençoe os lares, essas famílias que agora foram ministradas. Que essa ceia seja da unidade, do retorno, da restauração, do renovo do Senhor nessa casa. E que todos possam reconhecer a tua doce e maravilhosa presença. Que o Senhor venha salvar as vidas. Que aqueles que estão, meu Deus, sem ouvir a voz dos seus pastores, que possa retornar aos seus apriscos. E que os pastores entendam o propósito e a dimensão a qual Deus os separou. Por isso, Pai, abençoa a tua igreja com toda sorte de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.